Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, com imenso prazer em poder conversar com vocês sobre temas desse livrinho aqui, ó, Pão Nosso, de Emmanuel. São comentários do Evangelho do Cristo, de pequenos trechos do Evangelho do Cristo que Emmanuel faz, de forma que possa ficar compreensível para nós, para que a gente possa, no nosso dia a dia, aproveitá-lo de forma positiva, de forma construtiva, né? Porque, na realidade, o Evangelho veio justamente para que a gente tenha referências, para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa conduta, as nossas relações e ter como final disso tudo a felicidade que a gente busca tanto, né? Eu não vejo outro motivo pelo qual a gente vem aqui. A gente pode vir aqui por uma série de motivos, mas resumindo todos eles, o que nos interessa é sermos felizes. Nada melhor do que ser feliz, tendo também a felicidade ao nosso lado, né? Nas nossas relações, com as pessoas que convivem com a gente. Porque ser feliz sozinho não dá, né? Não é verdade? Muito bem, pessoal. A gente escolheu a lição número 158 do livrinho, e ela se chama Governo Interno. E é um trecho da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. E fala assim: antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de modo algum a ficar reprovado. Lendo assim, né, a gente sente aquela dificuldade natural dos trechos do Evangelho. Né? Fala em reprovação, fala em subservir o corpo. E aí Emmanuel vem, com palavras mais claras, dizer o seguinte: efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva, ou seja, a matéria, haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma forma, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus ao parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando o trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade, e as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera vida sã sem autodisciplina não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. 4 linhazinhas pequenininhas, né, da carta de Paulo, gerou um texto desse tamanho e que, de uma certa forma, a gente tem consciência dele. Só que no nosso dia a dia, a gente preocupado com fatores externos, e é natural, porque eles nos mobilizam,
A gente não vem para o nosso interior para que a gente possa realizar as atitudes, as ações necessárias para que a gente possa cumprir aquilo que está sendo demandado ou solicitado a nós. Então, no primeiro comentário que ele fala aqui, ele fala que o nosso corpo é semelhante ao universo. E é isso mesmo, pessoal. Nós somos um mini universo e que tem o comando essencialmente feito no nosso espírito. Porque nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos partículas dele, partes dele. E como parte dele, que o temos como nosso modelo. Ele fala o seguinte: é importante então saber governá-lo. Representação material terrestre da personalidade espiritual. O que significa isso? O nosso espírito, pessoal, imortal, criado por Deus, vem através de muitas migrações e em cada uma delas tendo uma determinada personalidade. O nosso espírito hoje ele é o resumo de todas as personalidades que tivemos desde que nós somos criados. Ele resume todas as nossas ações, boas ou ruins, representadas em nós agora. Só que, como Deus, como os Espíritos, como Jesus, como Maria, sabem das nossas limitações, eles permitem que nessa atual encarnação, nesse universo, nesse corpo material, que tem como comandante o Espírito, nós tenhamos consciência de uma parte daquilo que nós necessitamos desenvolver. Se a coisa ocorreu, se as nossas experiências ocorreram no tempo passado, as nossas experiências foram experiências mais primitivas. E hoje elas estão dentro de nós e às vezes aparecem dependendo das situações às quais nós somos demandados. Dependendo das situações que surgem. E daí surgem os conflitos. Em função dos conflitos, as decisões descabidas. Esse não é um problema. O problema foi que nós fomos repetindo essas decisões porque elas, de alguma maneira, ou seja, nós somos bem-sucedidas nelas. Em outras palestras anteriores, já dei vários exemplos. Na época em que nós caminhávamos aqui na pré-história, em função do instinto de sobrevivência, eu não trepidava em tirar a vida de um semelhante meu para poder ter mais comida. O que mandava nisso? A vontade que eu tinha de tirar um semelhante? Era isso? Não. Era simplesmente a minha necessidade de viver mais. Isso tudo está dentro de mim. O tempo foi passando e outras situações de competição surgiram de forma que eu eliminasse o meu concorrente e ficasse. E hoje, modernamente, nós temos o quê? Os sistemas de seleção. Eu torço para que a pessoa que esteja indo para uma seleção comigo vá mal. Ou seja, morra. Eu não torço. Estou vendo muitos jovens aqui. Vai para o vestibular, torcendo para o seu vizinho passar, é isso? É? Eu vou para um sistema de concurso num serviço. Eu vou torcendo para o meu vizinho passar? Eu vou para uma concorrência de produção. Eu vou torcendo para o meu concorrente passar? Para ele vencer a concorrência? Quando eu faço isso, eu estou fazendo o que com ele? Estou matando ele, entre aspas. Então esse sistema, ele funciona em nós, pessoal, porque ele foi bem sucedido e fez com que a gente chegasse até aqui. Só que hoje nós temos que mudar esse sistema para um sistema de coparticipação, de fraternização, de movimento cooperativo. Mas isso é extremamente difícil, né? Justamente por causa do quê? Do instinto de preservação, de sobrevivência. Aí ele fala aqui,
Não é que a substância passiva, ou seja, a matéria, haja adquirido um poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores, ou seja, tendências que a gente adquiriu quando tínhamos uma limitação de conhecimento, de inteligência, de possibilidades de poder fazer mais, de conjuntamente poder produzir mais, muito fortemente. Normalmente a gente categoriza isso no nosso irmão de maldade, né, de antifraternidade, mas o fato é que todos nós trabalhamos dentro do mesmo princípio. É indispensável esteja cada um em dia com o governo de si mesmo. O governo da gente mesmo, pessoal, muitas vezes começa pela consciência de que eu sou um espírito imortal, que as experiências que eu carrego dentro de mim e que me levam a tomar decisões todos os dias, decisões que nem sempre favorecem o meu irmão, o meu companheiro, o meu sócio, o meu vizinho, vem desse passado. Então, à medida que eu tenho mais consciência disso, à medida que eu levo mais em consideração, eu vou procurar tornar essa relação com menos perda para o próximo e com menos perda para mim, é óbvio. Modernamente, os economistas dizem que as negociações devem ser no sistema ganha-ganha, ou seja, você ganha e a pessoa que está comprando de você, ou que você está comprando, ganha, ambos ganhamos. Mas no passado bem próximo não era assim. Né? Os nossos pais, aqui é um meio rural, né? Você vai acompanhar o seu pai numa venda de gado. Aqui eu não preciso nem falar como é que é o sistema, né? A balança um pouquinho mais pesada, não é isso? Um boi com uma idadezinha um pouco mais velha. Por quê? Porque isso representa uma venda com valor maior. Aí se você fala isso para ele, fala assim, não, ele que tem que se preocupar lá, ele que tem que prestar atenção. Quem? Ele é o outro que está comprando. Vocês querem um exemplo mais fácil para a gente? Vamos vender o carro. Como é que a gente faz a venda do carro? Logicamente, eu chego para o cara que eu vou vender carro e falo, olha, meu carro tem uma série de defeitos, tá? Ele está com problema de baixar o óleo, ele está com um problema assim, por isso eu vou vender ele por esse valor. É assim? É assim, pessoal? Isso é a coisa mais natural do mundo, não é? E se alguém fala com a gente, que a gente fez ao contrário, o que a pessoa fala com a gente? Mas o que é isso, rapaz? Você é bobo? Vocês lembram da lei do Gerson? Levar vantagem em tudo? Isso não cabe mais, pessoal. E principalmente para quem sabe, para quem tem o autogoverno de si mesmo, ou já tem essa consciência maior, que isso não funciona. Por quê? A lei que rege o nosso universo, pessoal, é a lei da compensação, do equilíbrio. O que eu desequilibro para negativo hoje, mais tarde vai ter que equilibrar. E se fui eu que causei o desequilíbrio, eu automaticamente vou ter que equilibrar isso aí, passando pelo desequilíbrio. Vocês conseguiram compreender? O universo funciona assim, pessoal. E a gente intuitivamente sabe disso, né? Esse ano choveu pouco. Ah, então ano que vem deve chover bastante. Ah, esse ano choveu muito. E o ano que vem vai poder haver um equilíbrio, uma compensação. Isso é uma lei da vida, pessoal. Então, a gente como espírito, consciente de que é imortal e de que governa todo esse conjunto, também tem que tomar as melhores decisões para que tanto o meu próprio corpo, como as relações com os corpos externos, que é o que nós estamos aprendendo a conviver, seja uma relação equilibrada. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida do Estado. O espírito assume a autochefia auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. É isso mesmo? Conseguimos ter essa consciência?
Conseguimos colocar o que ele figurou aqui como os ministérios em ação? O que nos trouxe aqui para tomar o passe foi o quê? Foi porque a nossa vida está bem, está tudo caminhando bem, não estamos tendo problema nenhum? Provavelmente não, né? Eu acho que pode existir uns poucos casos, mas provavelmente estamos aqui porque alguma coisa na gente não está em equilíbrio. Usando a reflexão, a compreensão, o conhecimento, a gente pode começar a chegar a algumas conclusões que, tanto vindo aqui no centro, fazer o tratamento, como mudando o comportamento no dia a dia, eu posso receber o equilíbrio necessário para que eu possa continuar o meu dia a dia. Mas para isso, mais uma vez, eu tenho que ter consciência de que o resultado da minha vida atual são as minhas decisões, que muitas vezes podem estar gerando em mim mesmo, nada mais justo, os desequilíbrios. Eu tenho certeza que a gente vem aqui no centro para receber algum benefício, mas normalmente em função de uma relação do qual a gente coloca no próximo os problemas. Eu estou vindo aqui porque é o meu marido, eu estou vindo aqui porque é minha esposa, eu estou vindo aqui porque é o município, eu estou vindo aqui porque eu perdi meu emprego, eu estou vindo aqui... Tudo a gente coloca como um fator externo. A reflexão, como ele fala aqui, bom, o que em mim está causando esse problema, do qual eu estou sofrendo as consequências? Quais são as atitudes que devo fazer, que devo ter? Os compromissos que devo assumir? E ele fala aqui no final, né? Autodisciplina. Quais são as coisas que eu estou pensando, que eu estou decidindo, que eu estou agindo, que estão causando em mim os problemas? Para isso, ele fala que eu tenho que ativar o ministério da autorreflexão. O governador, as ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Os nossos vícios, pessoal, são apelos bons ou apelos maus que nós recebemos do nosso conjunto para o nosso espírito? Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma, né? Agora, o que a gente não tinha raciocinado ainda é que o nosso espírito comanda todo o nosso conjunto, pessoal. Mas comanda mesmo. A ponto de, quando eu deixo o excesso de bebida alcoólica penetrar no meu corpo, por decisão do meu espírito, que ele que comanda, e eu começo a impor às minhas células um excesso do produto químico álcool, e depois elas ficam dependentes desse produto químico, né? De que foi uma decisão do meu espírito que está ligado aqui no meu cérebro. O meu espírito permitiu. O meu espírito permitiu os rompantes de raiva, dos quais as sensações químicas que sinto em função da raiva, que passam a ativar todo o meu conjunto celular e passam a ficar dependentes disso, depois exigem de mim uma atitude violenta, porque senão elas não ficam satisfeitas. Cada célula minha é um elemento vivo que responde ao meu espírito. Então, muitos dos problemas que a gente vive hoje no campo da saúde são essencialmente decorrência de o meu espírito permitir o excesso, e a partir daí o processo para mudar é o mesmo. Eu tenho que, através da geração do novo hábito de alimentação, de emoção, de sentimento, de ação, produzir um novo produto químico que, aos poucos, através da eliminação dessas células, vão formando células que têm um modus operandi diferente. E, creio que a medicina já falou que, de tempos em tempos, todas as células do nosso corpo se renovam. Tomara que elas se renovem dentro de um novo tipo de pensamento, de decisão do espírito,
para que elas sejam mais saudáveis. Existem no muitas potencialidades de progresso e sublimação reclamando o trabalho. Infelizmente, pessoal, a gente já vê na juventude de hoje a pessoa começando a trabalhar preocupada com a aposentadoria. Eu conversei esses dias com a minha esposa, ela está ali, ó. Eu preciso pensar na minha aposentadoria. Tudo bem. Mas não é um começo dos melhores, né? Então, como é que é? Eu penso na minha aposentadoria. O pensamento é a ação de quem mesmo? De quem, pessoal? Do Espírito. Então ele já está usando a energia que ele precisa para trabalhar, para produzir, para construir, para pensar no momento em que ele vai ficar em repouso. Não vai dar um certo conflito aí, não? Infelizmente, pessoal. E eu sei por que é. Pela inconsciência de saber o que representa um pensamento nas nossas atitudes da vida diária. Eu acho que o pensamento não faz mal para mim, não. E, infelizmente, pessoal, isso não é verdade já há muito tempo. Porque se você vê as novas metodologias do processo cirúrgico, nenhum cirurgião vai para a mesa de operação com um paciente que não está bem da cabeça. Quando eu falo não está bem da cabeça, ele não está tranquilo, não está disposto, não está concorde. Porque ele sabe que o pós-operatório pode ser muito difícil. Isso é uma vitória, pessoal, para nós. Tem um mosquitinho aqui que ele está me adorando aqui, certo? Querendo ouvir minha palestra de perto. Então, olha como o pensamento é uma coisa importante. Como é que é a questão do pensamento do nosso dia, pessoal? A gente fica gastando. Isso quando a gente não age alguém para poder materializar o pensamento em diálogos. Que boa parte das vezes não são construtivos. Não são. E aí, tudo carrega uma energia. E o primeiro lugar que essa energia circula é em você mesmo. Ela fica circulando. E quando você encontra alguém que gosta daquele tipo de papo, ele fica trocando energia com você. Você fica dando para ele e ele fica dando para você. Fica um processo de retroalimentação, fica um alimentando o outro. Se for um assunto positivo, mas se não for, ele é tóxico. Ninguém aqui acha que usa tóxico, né? A não ser na hora de uma pequena fofoca, de um pequeno comentário sobre a vida alheia, e assim por diante. Pessoal, sabe, o fato de eu achar que isso não tem nada a ver, não significa. Por isso que eu estou insistindo, nós temos que ter consciência disso. Porque assim, depois que todo mundo teve consciência que o cigarro é difícil, a maior parte das pessoas está deixando de fumar. Se tem algum elemento, um material químico, algum remédio que ele não faz bem para a gente é capaz de armar a maior confusão para não tomar esse remédio. E para não deixar que ninguém tome, a gente vê as declarações, eu sou muito preocupado, não quero que meus filhos tomem mais esse remédio. Tá bom, minha senhora. Mas se a senhora não cuidar do tipo de conversa que a senhora tem com o seu filho todos os dias, não precisa trocar o remédio não, porque ele faz menos mal do que a conversa que a senhora tem com ele. Uma conversa com uma criança como essa aqui, feita na base da violência, eu vou exacerbar nela toda a violência que ela tem nela.
E é isso que os pais muitas vezes não enxergam. Você não vai mais bater no seu irmãozinho, menino. Olha o carinho que eu estou falando com ele. Aí eu saio dali, tá vendo? A culpa é sua daquele menino ser desse jeito. Estou falando com quem? Com a minha adorável esposa, que eu amo muito. Olha o carinho que eu estou conversando com ela. Não é uma questão de método e uma questão de não raciocinar no que está fazendo. Ou seja, não pensa que está gerando em função daquela ação. E o mundo da energia, pessoal, o mundo da ressonância vibratória, isso é patente. Qualquer professor de física fala sobre isso, discorre horas. E isso tem a ver com a emoção. Nós somos fonte emissora de energia, só que tem um detalhe. A energia que a gente gera, ela vai associada com a emoção. Já tem filmes sobre isso. Filmes que falam de corpos humanos sustentando máquinas. Porque o corpo humano ele gera tantos kVA. Qualquer eletricista sabe disso. E a gente não presta atenção nisso. Quando a gente entra ali na sala do passe, você sabe o que acontece quando a gente entra na sala do passe ali, pessoal? Quem sabe o que acontece quando entra na sala do passe, levanta o braço para mim. Com exceção dos trabalhadores. Vocês estão brincando comigo, né? Vocês não sabem o que acontece lá, não? Gente, eu vou contar para vocês, viu? Ó. O que acontece lá na sala do passe nada mais é do que um médium de manter a melhor vibração possível durante o seu dia a dia, que tem o máximo de boa vontade de poder auxiliar, se liga a um espírito de encarnadas boas, e ele procura naquela hora transmitir para você, buscando ter o máximo de intuição sobre as suas necessidades energéticas, emocionais. E a partir daí ele procura doar para você através de movimentos que se ligam em órgãos que estão localizados no perispírito da gente, que é o local onde entra a energia, comunica com o sistema nervoso e daí distribui para os órgãos, porque cada órgão tem um plexo nervoso. Por isso que você vê o paciente fazendo vários movimentos, porque ele está ali naquele momento, fazendo o máximo de esforço para poder sintonizar e fazer o trabalho de doação necessário. Mas, se a pessoa estiver aqui, infelizmente, a absorção é mínima. Mas, Manuel Sérgio, o que é estar aí então, né? Estar aí é você se colocar numa situação de absorção, de confiança. Para resumir uma coisa que fica mais simples, num estado de prece. Faça a sua prece. Converse com o Pai. Converse com Jesus. Converse com os mentores. Converse com o santo que você acredita. Não importa. O que importa é a sua disposição pessoal para absorver aquilo que está sendo dado para você. Então, se eu venho aqui e eu chego lá na sala, a pessoa faz todo esse processo comigo, por que isso não acontece quando eu estou em casa conversando com meu marido, com a minha esposa, de forma boa ou de forma ruim? Por que isso não vai acontecer? Porque aí eu não tenho espírito atrás de mim, é isso? Porque aí eu não estou conscientemente com vontade de doar? É isso? Tem certeza? Quando eu estou com raiva de alguém, eu tenho vontade de doar o quê? Um tapa, né? Representando materialmente.
Se você pega as obras do Manuel Filomeno de Miranda, os livros lá, ele fala sobre os petardos mentais. É como se fosse flecha de ódio que a gente atira nas pessoas. Da mesma forma, quando você pega o seu nenenzinho e fala, ô meu bem, eu te amo, você vai sarar dessa febre, é um verdadeiro passe. Porque tudo de bom que você tem com a maternidade, com o carinho, com o amor, você passa para a criança. Quantas mães aqui, só de chegar perto do filho, a dor passa. Aí sai de perto, a dor volta. Aí de perto, a dor passa. Aí sai de perto, a dor volta. E a mãe, dependendo da paciência, fala, menino, deixa de manha. Mas não é manha, não. É vibração materna. E o pai, quando olha, bem olhado para o filho, e o filho entende que ele tem que ser disciplinado, que ele tem que respeitar, que ele tem que atender, que ele tem que obedecer à mãe dele, que ele tem que respeitar os irmãos. Ele não precisa bater, não precisa gritar, não precisa fazer nada. Só você pôr o menino sentadinho e olhar para ele com um olhar educativo. Não é com raiva, não. É fácil fazer isso? Não, não é. Mas se eu tiver consciência, eu começo a treinar até que eu consigo. O pai sabe como fazer, a mãe sabe também. Apesar do filho protestar. Mas ele só vai saber disso quando ele for pai. Aí ele vai lembrar do pai dele e falar, meu pai fazia assim, funcionava, que na hora ele confessa, funcionava comigo. Aí ele quer fazer com o filho. E a melhor maneira de um filho se conectar com Deus, com o Pai, com Deus, Pai nosso, é através do pai dele, respeitando o pai dele, respeitando a mãe dele. Aí, eu estou falando tudo isso, está todo mundo entendendo, mas na realidade o que está acontecendo? Vem o amor no fluxo divino, passa pelo pai e chega no filho. Aí o filho faz a prece pensando no pai, a prece vai, passa pelo pai, chega em Deus. Aí a gente entende tudinho que é esse negócio de energia, né? Tá vendo como é que é? A gente intuitivamente, pessoal, sabe disso. Mas eu não estou consciente das consequências das minhas ações com as pessoas, sejam quais forem as pessoas. Não importa, pessoal, não importa o grau de parentesco. Se eu estiver assistindo um filme, se eu estiver assistindo uma reportagem na televisão, a minha energia está chegando naquela pessoa. Porque a energia da televisão não chega em você? Pega um filme erótico, vamos ser claros. Pega um filme erótico e veja como aquilo reflete no seu corpo físico. Pô, o cara está na televisão lá, fez o filme não sei aonde. Da mesma forma, você aqui interfere lá. Mas como é que é isso? Vocês estão entendendo, pessoal? O problema é que a gente não tem consciência e não observa os resultados. Por que é que fazer prece com os filhos, enquanto eles estão dormindo à noite, surte um efeito incrível? Faz a experiência. Seu filho não gosta de fazer prece? Tá, então deixa ele deitar, vai lá na caminha dele, conversa com ele. Ô, meu filho, faz a prece. Faz isso uma semana seguida e observa os resultados. Então tudo isso, pessoal, é o governo do espírito, consciente de que nós somos, além do corpo físico, energias. E essas energias são transmissíveis e absorvíveis. Nós temos que ter responsabilidade com isso. E ele conclui aqui: quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia do criminoso total. Então, pessoal, mas não tem jeito não, pessoal. Nós temos que começar a fazer esse trabalho de disciplina com essas coisas. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é observar as nossas ações, quais as consequências que elas geram, sem ficar julgando, para depois, tendo certeza, passar a agir com maior consciência nas nossas relações. Relações de forma geral.
É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e boa vontade para com os nossos irmãos. Então, para encerrar, esse é um processo para a gente fazer a gente para com a gente. Está entendendo, pessoal? Não é para eu fazer isso com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com meu vizinho, com o meu governador. Não. Eu tenho que fazer esse trabalho comigo. Mesmo porque eu só consigo mandar em mim. Olha lá, né? Acabou de falar aqui. Eu só consigo mandar em mim. Se eu conseguir fazer esse trabalho comigo e conseguir um processo de disciplina pessoal, eu vou começar a irradiar, pessoal, vibrações que vão ser positivas para qualquer pessoa que esteja em contato comigo. Então, em vez de eu exacerbar na minha filha, no meu filho, na minha esposa, vibração de raiva, de indisciplina, de ódio, de preguiça, ao contrário, eu vou fortalecer nela o que ela tem de melhor. Isso vai ser automático. E não é só em casa, pessoal, no ambiente de trabalho, no trânsito, e vai por aí afora. O reino de Deus vai se instalar aqui a partir da modificação de cada um para consigo mesmo. E com o resto é feito com boa vontade. Boa noite, foi um prazer falar com vocês, muita paz e boa sorte aí com as autodisciplina. Obrigado.